Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor nesta vez, agradecendo a Deus pela noite, pelo privilégio de estarmos na Sua presença, para louvar, bendizer o Senhor, adorar o Senhor. Que o Senhor nessa noite possa continuar nos abençoando, ministrando aos nossos corações, conforme a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença neste dia. Queremos Te agradecer por todos os Teus benefícios. Pedimos, Deus, que esteja conosco, abençoando de forma poderosa o trabalho desta noite, ministrando aos nossos corações. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar os Teus filhos e filhas que têm chegado à Tua casa, aqueles que estão a caminho, traga-os em Tua paz, em segurança. Nesta noite, meu Deus, abençoa, meu Pai, a cada um dos Teus servos e servas, aquele que chegou aqui cansado. Meu Deus, troca o fardo pesado pelo Teu que é leve. Aquele que chegou aqui triste, alegre o coração, renova o cansado, meu Deus, e venha abençoar os Teus servos e servas. Pai querido, Pai santo, ao doente cura, ao oprimido liberta, e venha abençoar, meu Deus, o Teu povo, a Tua igreja. Pai querido, ministra sobre os nossos corações a Tua boa, perfeita, agradável vontade, meu Deus, nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Recebe os louvores, que a Tua igreja como um corpo, ela entoará ao Senhor como um sacrifício vivo, santo, agradável. Meu Deus, nós Te pedimos, meu Pai, recebe, meu Deus, os louvores. Que o Teu Espírito, meu Deus, tenha liberdade em nosso meio. Que o Teu Espírito ministre sobre os nossos corações e que o Senhor possa nos abençoar de forma poderosa. Em nome de Jesus. Está louvando a Deus com o louvor da nossa harpa cristã. Louvado seja Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Número 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegres qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, e tu em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve tu caminharás, e tu em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com supremo ser. Guarda o contato
com teu Salvador. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixe que o Espírito replante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ver o texto que está servindo de base para a gente esses dias. Eu quero justificar minha ausência esses dias com os irmãos, devido a algumas ocupações, mas hoje nós vamos dar continuidade no estudo que nós estamos ministrando aos irmãos. Alguém lembra onde é o texto? Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vamos ler o texto sagrado. A partir do versículo 1, vamos ler o texto sagrado. Eu queria que vocês me ajudassem a ler, como vocês fazem aqui de costume, a leitura alternada. E eu já percebi que as crianças têm um papel fundamental nisso. Eu tenho hora que eu ouço bastante, algumas delas lembram. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim o texto sagrado, segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Toda a igreja. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seus filhos: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei o resto. Amém? Nós vamos orar, em seguida as crianças vão louvar o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, na tua presença nós estamos e queremos te glorificar, te louvar, te bendizer, meu Deus, por esse momento tão especial de louvor e adoração. Agora nós estaremos louvando o teu nome mais uma vez. Recebe, meu Deus, este louvor, nós te pedimos, e venha abençoar o teu povo, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Nós vamos estar meditando hoje, dando continuidade a esse tema, o nosso papel na história do milagre necessário para a nossa casa, baseado em 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Antes eu queria justificar os irmãos, na terça-feira passada, eu tive que estar na segunda igreja batista, lá em Divinópolis. A primeira igreja na Pernambuco, a segunda batista é na Espírito Santo, no Espírito Santo. Nós já vimos
estamos rejeitando o convite algumas semanas, porque o pastor sempre me convida lá para estar, mas é em dias de trabalho, né? E ele me arrumou um dia de terça-feira, e eu falei, bom, eu vou ter que falhar lá em São Gonçalo para poder sair lá. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu também sou vice-presidente do Conselho de Pastores em Divinópolis. Lá o conselho ele é registrado, tem um evento agora sábado que está sendo realizado e o conselho tem a responsabilidade de organização. Vai ter um grande evento lá sábado, agora dia 7. Vai estar cantando lá 3 palavrinhas para as crianças no período da tarde, acredito que por volta das 4 horas da tarde. O grupo 3 palavrinhas vai estar cantando lá. Também nós formamos uma banda lá com músicos do conselho. Lá não vai ser uma banda individual da minha igreja, da outra igreja não, foi separado alguns músicos e cantores, cada um de uma igreja, e formou-se uma banda do conselho lá para poder estar louvando a Deus para a abertura do show de Isaías Saad. Então as responsabilidades acabam aumentando bastante, né? A gente, de sexta-feira a domingo, eu gastei um tanque de gasolina. Um tanque de gasolina que a gente gastou de sexta a domingo. No domingo eu estava certo de vir para cá, mas aconteceu uma eventualidade lá em Arcos, e a gente teve que ir para Arcos, e depois a gente ficou lá conversando com o pastor em Arcos. E eu acabei chegando em casa, choveu demais, muita chuva. E a gente chegou em casa por volta de 10 para 1 da manhã, mais ou menos. Quando foi 2 horas, eu ainda estava assim meio sonolento, meu telefone começou a tocar. Quando o telefone do pastor toca de madrugada, eu já acordo assim, clamando pelo sangue do Cordeiro, né? Era uma irmã pedindo para a gente correr com ela, que o filho dela tinha acabado de tentar se suicidar, cortou os pulsos, e a gente foi levar ele, mas graças a Deus o menino não morreu, jovem, adolescente, 16 anos, sem tentar de suicídio. E isso já para segunda-feira, né, na madrugada, 2 horas de manhã. Quando foi 9 horas da manhã, aí eu recebi uma mensagem de outro membro da igreja, um obreiro da igreja, e a mensagem tinha uma tendência suicida. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder. A gente começou a orar nesse sentido, depois ele não me retornava de jeito nenhum. Ele sumiu, desapareceu de ontem para hoje. Hoje a família ia procurar a polícia quando ele me mandou uma nova mensagem. Desligou o celular, desligou o WhatsApp. Eu fiquei extremamente preocupado. Disse, Jesus de Nazaré, tem misericórdia, tira da mente dele qualquer coisa nesse sentido, né? Graças a Deus que ele apareceu. E a gente, o resto dos problemas, irmãos, a gente resolve. Agora, se tirar a vida, acabou, né? Aí é esperar o juízo. E a gente ora e peleja para que isso não aconteça, né? E eu estive ministrando sobre isso lá em Divinópolis há umas 2 semanas. Muito sobre suicídio lá na igreja, né? E é interessante que a gente vivencia isso assim constantemente, diariamente. E existe uma necessidade de um cuidado. Nunca menospreze uma pessoa que tem uma tendência, que vive triste pelos cantos e que conversa pouco. A gente tem que estar sempre acompanhando de perto. Mas, irmãos, tirando isso, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Ele disse: eu venci o mundo. E é interessante que ele não disse vós vencereis, ele não disse isso. Alguém costuma acrescentar. Mas eu entendo, sabe por que ele não disse isso? Para a gente continuar olhando para ele. Ele venceu, então a gente continua olhando para ele, sem tirar os olhos do Senhor. Irmãos, 2 Reis, capítulo 4, é aquela história famosa de multiplicar
do azeite da viúva. E os irmãos vão lembrar que existiam aqui pelo menos quantos personagens que nós citamos? 7 personagens nesses 6 capítulos, nesses 6 versículos. Existem 7 personagens: Deus, o profeta, não é assim? O camarada que empresta dinheiro, o credor, o marido, a mulher, os filhos, os vizinhos. Cada uma dessas pessoas nos dá aqui um leque de informações a respeito de algumas verdades gigantescas para crescimento nosso. Nós falamos aos irmãos no primeiro dia a respeito do papel desta mulher, como ela foi fantástica na construção do milagre da sua casa. Nós falamos aos irmãos também a respeito dos credores, o que a Bíblia diz a respeito deles, como eles deveriam se portar, se eles podiam fazer o que faziam. E hoje nós queremos falar sobre o homem. E para falar sobre o papel do homem, nós vamos lembrar que nessa história, o homem só aparece como um memorial. Ele tem uma influência na história, mas ele não está lá literalmente. Ele tem uma influência porque ele morre e deixa uma dívida. Porém, testifica para o profeta que ele era temente a Deus. E aí se constrói uma imagem do papel masculino presente dentro daquela casa. Não era ninguém perfeito, era um ser humano dotado de limitações, mas que o testemunho da sua casa dizia: ele temia o Senhor. Ninguém melhor para testificar de nós do que as pessoas que convivem conosco. Aqui na igreja, os irmãos que vêm aqui de vez em quando com paletó preto, de vez em quando com paletó azul ou com paletó cinza, ou sem paletó porque está calor, né, irmãos? Eu só nunca vim de chinelo, mas eu tenho muita vontade de vir de chinelo. Porque, irmãos, eu sou caludo, eu sou de Santos. Lá a gente não usava de sapato não, era descalço, parecia índio. Então eu, para usar isso aqui, é Jesus mesmo no negócio, porque senão não usava não, muito calor. E eu ainda tenho uma menopausa, né? A menopausa que as irmãs têm, eu tenho uma menopausa. O homem costuma ter também, viu? Não começa a suar e eu não durmo. Pode estar o inverno que for, o ventilador tem que estar ligado na frente da minha cama. A mulher se cobre do pé à cabeça e eu fico debaixo do ventilador, né? Louvado seja Deus. Mas, se os irmãos parar para observar o papel do homem nessa história, vocês vão ver que, mesmo não estando presente, existe uma imagem transmitida pela mulher. Porque a mulher, na verdade, é que conhece o homem. E ninguém, como eu dizia para vocês, melhor do que a esposa para saber quem é o marido. É lógico que existe uma construção nisso. Não existe um casamento perfeito ou ser humano perfeito. Isso é utopia. Quem achava que ia casar com uma pessoa perfeita, quebrou a cara. Porque casamento é construção. É tijolinho por tijolinho. De vez em quando costuma cair. De vez em quando os tijolos caem. Ou de vez em quando alguns tijolos voam, né? Ou de vez em quando alguns tijolos voam. Porém, é uma construção que demora, denota esforço, renúncias e o desejo de estar. Estava lá. E apesar de ele ter deixado a mulher numa situação difícil,
ela testifica que ele temia Deus. E a partir desse princípio do temor ao Senhor, ela se encoraja para ir ao profeta. E é interessante, irmãos, porque o argumento que ela usa para pedir a intercessão do profeta para o milagre acontecer na sua casa é do temor que o seu marido tinha a Deus. Por causa do temor que o seu marido tinha a Deus, ela se encoraja e ela vai ao profeta. Ela diz: ó, o meu marido, ele morreu, deixou uma dívida, os credores estarão vindo receber, vão levar os meus filhos escravos, e o meu marido, teu servo, ele temia o Senhor. Então, esse era o testemunho daquela mulher. E aí nós começamos a construir a imagem do homem no seio daquela família. O Salmo 128, ele é lindo. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, feliz será, tirar bem a sua mulher, comerá do trabalho das suas mãos, feliz será, irá bem. Ou seja, não vai faltar trabalho para ele vai ser provedor, ele vai ser protetor, ele vai ser pai, ele vai ser marido. A sua mulher será como plantas, videira ao redor da sua casa, os seus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da sua mesa. E o salmista disse: assim será abençoado todo homem que teme ao Senhor. A importância do temor ao Senhor é gigantesca. Irmãos, escuta isso. Quando eu orava, preparando esse estudo que eu ministrei alguns meses atrás, eu perguntava ao Senhor: Senhor, me dá alguma coisa sobre o temor, para que a gente simplifique para o pessoal o que é realmente o temor do Senhor. E Deus ministrou ao meu coração que o temor do Senhor, ele é como uma muralha que impõe limites à nossa natureza carnal. Porque todo homem foi gerado debaixo do pecado. Esses dias atrás, lá no Ebom, um pastor ministrou no nosso Ebom, e ele falou de verdade. Ele disse: depois que a gente conhece Jesus, a gente não peca gostoso. Antes de conhecer Jesus, a gente peca e é prazeroso, porque o pecado, ele é prazeroso da carne. Mas quando você conhece Jesus e peca, a primeira coisa que acontece, o semblante muda. Fato. A pessoa fica cabisbaixa, entristecido, não tem ânimo, porque na mente dele está algo dizendo assim: você não podia ter feito, você não podia ter feito, você não podia ter feito. E enquanto ele não se arrepende, a voz não para: você não podia ter feito, você não podia ter feito. E isso só para quando vem o arrependimento e a pessoa se converte ao Senhor, pede perdão e não faz mais. Então, aleluia, o temor do Senhor, ele diz para a gente assim: ó, até aqui, tá? Daqui para lá não. É isso que ele faz. Porque ninguém impede ninguém de pecar, irmão. Os irmãos ciumentos aí, as irmãs ciumentas, escuta, seu marido não vai pecar, não vai comer de você não. Pode esquecer disso. Se ele tiver que fazer e você for a razão, irmão, pode esquecer. O homem que teme a Deus, ele vai se preservar. Lembra de Jó? A mulher de Jó disse assim para ele: abandona esse teu Deus e morre. Tu ainda está íntegro aí, por quê? Aí eu acho que é no capítulo 38, Jó expressa assim: como eu colocaria os meus olhos numa virgem, se é de Deus que me vem a cobrança? Glória a Deus, glória a Deus. Ele estava dizendo: não é por causa dela, a mim faz raiva demais.
Ela mandou até abandonar Deus, ela desejou morrer. Mas eu me mantenho íntegro a ela por temor a Deus. Glória a Deus. Porque eu temo ao Senhor. E o temor de Deus é que impõe limites à nossa natureza carnal. Agora, quando começa a faltar temor e a gente começa a achar que Deus não vai fazer nada, que não vai acontecer nada, aquele Deusinho que o pessoal prega na internet, Deus é amor, né? Aquele Deusinho, não, ele é amor, parece que ele é só amor, e eles desconhecem todo o contexto histórico de Deus, das ações que ele teve, aleluia, das maneiras dele trabalhar, do modo dele amassar o barro. As pessoas esquecem de Deus que nós temos, aleluia, a disposição nas Escrituras nos mostra que sim, ele é amor, mas escuta, se ele tiver que corrigir, ele vai corrigir, porque a Bíblia diz que o pai que não corrige é porque ele já não tem o filho por filho, ele tem o filho por bastardo, porque o pai que é pai corrige, porque a correção faz parte do amor. Glória a Deus. E aí a gente vai se deparar, aleluia, com o que o salmista diz no Salmo 128 a respeito do homem que teme a Deus. Nós vamos nos deparar com a figura deste homem na construção dessa história, quando, mesmo não estando presente, ele foi fundamental, porque a mulher testifica para o profeta, ele te servia e temia o Senhor. Ele deixou uma conta lá, mas ele não era um homem qualquer, ele era temente a Deus. E aí nós começamos a construir aqui uma figura masculina ideal, para que o milagre esteja presente no seio da família. O homem, dentre as suas funções masculinas, a gente separou aqui 4 atribuições que eu acho que são fundamentais. Existem algumas outras, mas ele precisa aprender a ser protetor, provedor. Ele tem que saber o que é ser pai e ser marido. Então não é fácil, mas existem algumas atribuições para que o homem exerça a sua função masculina com excelência na construção do milagre dentro da sua casa. Um homem, existe lógico um resumo científico, um homem é um ser humano adulto do sexo masculino, animal bípede de ordem dos primatas, pertencentes à espécie Homo sapiens. Menino é o termo usado para uma criança humana do sexo masculino, e os termos rapaz ou moço para um adolescente ou jovem do sexo masculino. Masculinidade é um conjunto de características que a sociedade valoriza em um homem. Agora a gente não pode se confundir com uma grande verdade nos dias de hoje. A gente não pode confundir masculinidade tóxica, e nós vamos falar um pouco sobre isso. A masculinidade tóxica, ela é caracterizada por uma pessoa que se diz macho. Sou macho. Sou alfa. Aquele que se diz líder, pioneiro. Ele é tão macho que ele nunca adoece. Eu disse, não tem medo de nada. Ele é macho mesmo. O famoso machão, característica de um homem ultrapassado. O ano passado, num retiro da Assembleia de Deus da Missão, eu tirei um tempo, durante o retiro eles tinham me convidado para ministrar num dos dias, e era uma palavra com homens. Eu orei e disse, Jesus, eu vou falar o que lá? Aí Deus me deu o tempo, só para macho. Parecia ser
um tema machista, mas só ia ter homens. E o tema só para macho foi só para instigá-los a ouvir o que a gente tinha para falar. E na verdade, o homem que é inteligente, que ele cresce, que ele aprende, que ele está sujeito. Escuta, irmãos, o homem modelo não é o homem perfeito, é o homem moldável. Sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Não era porque ele era perfeito, até porque ele cometeu pecados. Se ele estivesse aqui hoje, a gente nunca mais deixaria ele subir no público. Verdade ou não? Se Davi estivesse aqui hoje, ele adulterasse e ele mandasse matar um amigo, para a gente ele já estaria no inferno. E por que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era moldável, ensinável. Tem pessoas que não é ensinável. A palavra vem, entra no ouvido e sai no outro. Ele nunca muda, não há transformação, não há uma mudança de comportamento. Ele é praticamente um fariseu. Porque, irmãos, o segredo de uma vida cristã de sucesso é a gente aprender, crescer. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Eu, de vez em quando, eu falo para minha esposa: me ajuda aí para me errar menos no exercício das minhas funções, porque minha cabeça já ir para onde, que eu nem lembro mais. Eu pergunto para ela amanhã: tem que fazer o quê? Aí ela tem que me dar, porque eu não lembro, irmão. Então eu tenho agenda aqui, eu tenho agenda no computador, no tablet, eu tenho agenda física. Eu esqueço tudo, eu não pego nem agenda, eu fico com a cabeça ruim. Aí eu peço sempre para ela: me ajuda para me errar menos. E ela me ajuda muito nesse sentido. Porque a gente mesmo, tendo 27 anos de casado, 25 anos de pastoreio, a gente continua errando. Porque nós somos seres humanos. Agora, o que diferencia uma pessoa é a capacidade de aprender com os erros e não cometê-los mais. O que fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus não era a perfeição, isso a gente sabe. Era ele ser moldável, era ele aprender com os erros, era ele crescer por meio das experiências positivas e negativas que ele tinha. Aleluia! E a gente do sexo masculino costuma querer ser muito machão, né? Lá em São Paulo eu tinha um rapaz que eu pastoreei, ele era assim bem machão, né? Assim bem, ele dizia: quando eu casar, pensa que eu vou lavar a louça? Não, a mulher que vai lavar. Quando eu casar, eu vou ficar, não, eu já vou trabalhar o dia inteiro, ela que vai me dar. Aí ele casou. Aí veio uma primeira menina. Aí um dia eu estava lá visitando. Eu cheguei lá e a menina brincando bastante, estava suave. Aí o irmão olhou para ele e falou assim: pega a menina e vai dar banho. Aí eu fiquei olhando, porque ele era machão, daí ele dizia: eu não vou fazer. Ele pegou a menina e disse: tá bom, velho. Foi lá e deu banho na menina. O mais engraçado foi quando ele voltou com a menina. Porque quando ele voltou com a menina, a esposa disse assim: vem cá, deixa eu ver se você deu banho direito. Aí olhou a orelhinha dela e disse: pode voltar com ela para o banheiro. Não deu banho direito. Ele falou: tá bom, meu Deus, eu voltar de novo. Caiu todo o machão caiu. Mas isso é louvável, porque ele era moldável. Aquela mentalidade de machão caiu por terra. Caiu por terra. Eu tive muita dificuldade, porque lá em casa eram 7 mulheres. Eu era o único homem, o caçula. Nem água para beber, minha mãe me deixava pegar no filtro, ela que estava na minha mão. Aí eu casei. Legal.
Uma benção. Só que eu casei com uma pernambucana. Ela olhou para mim e disse assim: eu vou lhe ensinar a ser homem. Aí eu digo: meu Deus do céu. Aí eu vou lhe ensinar a ser homem. Hoje eu lavo, passo, cozinho. Ela não põe comida para mim no fogão, não sou eu que coloco. Até o jeito de colocar sou eu que gosto. Ela me ensinou isso. Mas eu louvo a Deus porque eu tive que morrer bastante, né, irmão? Porque o machão tem que morrer. Senão ele não consegue viver o propósito. Tem homem que pensa que ser o cabeça da casa é ser esse machão que manda, que fala, que faz, que acontece. Esse daí, irmão, não é o cabeça. Esse é o famoso cabeção. Ou o cabeçudo. Não entra nada na cabeça dele. Tem algum irmão comigo aqui ainda? O varão está comigo aqui, aí lá atrás, o varão? Vocês podiam ter arrumado um lugar para eles aqui na frente, não podia? Vocês podiam ter arrumado um lugar para eles aqui na frente, que ia ficar bom. Não é? Louvado seja Deus. Aleluia. E a gente tem essa dificuldade, porque a gente vem dentro do nosso mundo muito másculo, muito machão, de sempre tentar se impor nos cenários que a gente convive. Só que aí a gente vem para dentro de casa e se une com o famoso sexo frágil, que de frágil não tem nada. Escuta isso, irmãos. Segundo a ciência, no corpo humano a gente consegue suportar até 47 tipos de dores por meio de fraturas. A mulher suporta 54. Mas não outro parto, bem aleluia. Como é que se mede isso? Diz que o parto normal é equivalente a dores de 54 tipos de fraturas diferentes. E o corpo humano dá para a gente resistência de 47 sem desmaiar. E eu não sei se vocês veem barulho, não sei se é só testamento, né? Não é assim? Será que é só na minha casa isso? O homem, quando sente uma dor de cabeça, diz: mulher, eu vou morrer. Não estou aguentando, vou morrer. Ele para tudo. Tudo. Eu já vi minha mãe e minha esposa, que são as pessoas que eu mais convivi junto do sexo feminino, extremamente ruim, na louça, lavando louça, fazendo comida. Irmão, eu tenho um pouquinho de dor de cabeça, eu tenho que apagar a luz, me fechar no quarto, tomar um remedinho e falar para todo mundo ficar quieto, porque eu estou doente. Mas a gente é machão. A minha esposa diz assim: vocês não é machão nada, vocês é machixe. Irmãos, a figura masculina dentro de casa, ela precisa ser uma figura que acrescenta. E a masculinidade tóxica, ela não acrescenta nada. É aquela que o cara diz: eu não sofro, não me queixo, não mostro fragilidade, eu não apresento vulnerabilidade. Homem não gosta de falar nem de ponto frágil. Ele não gosta. Agora tem uma coisa na masculinidade tóxica que eu abomino. Ela em nenhum ponto é boa. Mas tem uma coisa que me chama a atenção nesse tipo de masculinidade. É um homem que quer uma mulher empoderada, moderna, mas ele é totalmente ultrapassado. Ele sempre olha para as mulheres empoderadas, que lava, passa a cozinha, trabalha fora, ajuda em casa.
que corre na rua, faz exercício, ainda tem tempo de ser a esposa dele, namorar. Ele acha ótimo. Tem homem que quer isso. Mas ele continua sendo aquele ogro, com uma visão totalmente ultrapassada. Ele muitas vezes olha para as irmãs fininhas e ele pensa assim: nossa, eu poderia ser assim, mas ele não olha, que a barriga dele está deixando muito fácil. Ele só come, bebe, dorme com o controle da televisão na mão. É a masculinidade moderno, mas ele é totalmente ultrapassado. Isso a gente chama de masculinidade tóxica, que faz mal para a família, faz mal para casa. Aqui não tem não, irmãos, mas tem homem que o filho já não... Irmão, é perigoso o filho nem gostar de mulher mais, tão mal que ele fala da mãe. Vai ensinando, porque vocês sabem que existe construção que são feitas. A construção social na vida dessas crianças é a partir do princípio de convivência que elas têm com as pessoas que se relacionam com elas. Então existem algumas tendências. Um psicólogo uma vez palestrou lá na nossa igreja e ele falou sobre isso. Existem pessoas que têm tendências homoafetivas porque ele não vê a figura do pai como uma figura boa. Ele não vê. Então ele não quer ser. Porque ele se espelha na mãe. E aí ele quer ser igual à mãe. Porque dentro da relação, a gente tem que tomar cuidado com os terceiros que chegam, né? Porque no começo a relação é a 2, não é assim? Depois vira a 3, a 4, a 5, a 6. Eu queria 12. Eu falei para a mulher assim: vai ter uns 10 meninos. Graças a Deus que ela falou: só se nascer você. Eu falei: isso também não dá, né? Aí ela teve 3. Graças a Deus que ela teve 3. Se fosse hoje, talvez eu nem teria menino. Amo os meus filhos, viu, irmãos? Mas o meu netinho quebrou o braço essa semana, hoje foi a cirurgia dele. Lá em casa parecia um funeral, porque o menino estava colocando um pino no cotovelo. Tem 2 anos, ele caiu lá brincando, dentro de casa. Ele nem sentiu na hora, só que o bracinho dele perdeu. A gente foi ver, quebrou o osso mesmo. Ele perdeu o controle da mão e o osso quebrou mesmo. Teve que fazer cirurgia e colocar pinos no cotovelo dele para poder segurar. Ele só tem 2 anos. Lá em casa parecia um funeral. Ele disse: está vendo por que eu não quero ter menino? A gente ama demais, por amar demais, sofre demais. Eu falei para minha mulher, depois de velha, ele está desse jeito. Aí parecia que estava com depressão. Eu nunca vi minha mulher daquele jeito. Falei: oi, o menino só quebrou o braço. Na hora que ele caiu, eu estava aqui, na sexta-feira. A gente comprou algumas coisas para colocar nos banheiros, suporte de papel higiênico, de sabão, e a gente veio deixar aqui. Aonde você está? Corre! E corre, chorando, e corre. Eu falei: corre por quê? O que aconteceu? Corre que o menino se machucou. Eu falei: o que foi? Bateu a cabeça? Ele desmaiou. Eu disse: não. Eu falei: então para com isso. Mas quebrou o braço lá. Ele corre, né, minha filha? Eu é que não posso quebrar, porque se eu quebrar não volta mais. Ele não. Eu é que não posso. Se eu quebrar, irmão, dá muito trabalho para voltar. A gente vai ficando de idade, é assim. Agora ele. Mas a construção que a gente faz com a nossa família, e essas crianças, elas absorvem muito isso, vai dizer muito a respeito do comportamento delas. Muito. E isso é fundamental. A gente tomar cuidado. Tem homem que vive falando mal da mãe, da mulher. A mulher passa lá, o cabelo dela não está. Bom, é o cabelo da irmãzinha lá na igreja, que faz chapinha todo dia. Olha lá a roupa que ela está usando. Abençoada. Ele não compra uma lingerie para a mulher. Para comprar uma lingerie, a mulher tem que ficar implorando.
Aqui não tem não, viu? Aqui não tem não. Mas o másculo tóxico, a mulher tem que ficar indicando alguma coisa para ele. Mas ele quer uma mulher empoderada. Ele quer uma mulher legal. Lá em casa eu falo para minha esposa: minha filha, você quer? Vai lá e faz um exercício, eu pago. Não tem nenhum problema com isso. Vai lá, minha filha, arruma o cabelo. Arruma o cabelo, eu pago. Porque o homem que não cuida da esposa, como é que ele vai querer exigir que ela esteja bem? Ah, mas eu quero uma mulher empoderada. Como assim? Uma mulher moderna. Você está trabalhando para isso? Está construindo para isso? O que você está fazendo para ter uma mulher assim? Aleluia! Porque quem conhece quem somos é as pessoas que vivem com a gente. Muita coisa daquilo que a gente transmite fora das quatro paredes, a mulher às vezes fica de longe assim olhando e maneando a cabeça. Isso não é verdade, não. Isso não é verdade. Muito cuidado. Muito cuidado. Meus irmãos, o homem, eu um dia fiquei escandalizado lá na igreja, escandalizado entre aspas, né? Fiquei perplexo, porque um irmão, ele tem 90 anos, e ele estava numa escola dominical e falou assim: pastor, hoje, graças a Deus, muita coisa progrediu, mas eu sou do tempo que o meu pai, ele brigava com a minha mãe, mas a briga era assim, era só ele que falava. A mulher não podia falar, senão apanhava. E ele tem 90 anos. Ele disse: nós víamos a minha mãe apanhando, e à noite o meu pai dizia assim: vem para a cama cumprir a tua obrigação. Eu olhei aquilo e falei: gente, era tanta humilhação. Era uma humilhação fora do normal. E eu costumo falar para as irmãs que elas não devem, não seja feminista, isso é coisa do diabo, irmão, isso não é de Deus não. Seja feminina, feminista não, feminista é um desserviço para a sociedade. Agora, não aceite ser tratada de qualquer jeito. Não aceite. Não aceite. Eu escutei um pastor pregando, ele falando assim: o homem, quando ele falar para a mulherzinha, arrasta e beija a perna, tem que arrastar e beijar a perna. Ele foi excluído, esse pastor. Foi. Ele é do Belém. É o doutor Alberino Nelson Rocha. Ele é doutor em teologia, mas ele estava totalmente fora. Ele passou da Assembleia de Deus do Belém, excluiu ele lá, eu já vi no vídeo. Porque isso é inaceitável. É inaceitável que a gente, na nossa masculinidade tóxica, continue querendo levar vantagem de alguma forma sobre a mulher dentro de casa. Isso é inaceitável. É inaceitável. Quando eu comecei a construção social dos meus filhos, algumas coisas eu deixei muito clara para eles, junto com a minha esposa, lógico. A primeira delas: você não é a pessoa mais importante aqui. Essa foi a primeira. E a minha esposa sempre disse isso para eles. Então lá em casa era assim: se a mãe corrigisse, ele já sabia, se eu for para o pai reclamar, a teia começa lá e termina cá. Ponto. Se eu corrigir aqui e for reclamar para a mãe, a teia começa aqui e termina ali.
A gente nunca discordou na questão da educação, porque senão o menino fica sem vergonha. Ele sabe para onde corre quando apronta. E ele só cresce quando ele entende esse princípio. Né? Eu vi, não sei se vocês já viram um vídeo de um psicólogo, ele não é crente, e ele conta que quando ele queria sair lá para as micaretas no Nordeste, ele tinha 16 anos, ele disse, eu vou, a mãe dele disse, não. Vou, ela disse, não vai. Aí ele dizia, eu não te amo mais, mas o problema é seu. Eu não estou atrás do teu amor, eu estou atrás do teu respeito. Ah, mas quando eu ficar de maior, eu vou. Ela dizia, se você pagar o aluguel, água, luz, se sustentar, você pode ir. Se você estiver sendo sustentado por mim, vai continuar no mundo. Aí ele entrou na faculdade e foi fazer psicologia. E ele viu que o amor é uma construção, que antes dele existem alguns outros sentimentos que chegam primeiro. Antes de se amar de verdade, existe respeito, admiração. O amor ele vai sendo construído. Para lá na frente as pessoas dizem assim, eu amo. Hoje a gente vê jovens morrendo de amor na internet, né? Começa a namorar com 15 dias, parece que não existe mais ninguém na vida. Isso não é amor, irmão. Essas paixão louca, né? Esses negócios que não tem fundamento. Amor é construção. Antes dele tem um monte de sentimentos que chegam primeiro. Louvado seja Deus. E ele disse que se surpreendeu quando a mãe dele disse assim, eu não estou atrás do seu amor, eu estou atrás do seu respeito. Por quê? Ele começou a aprender ali que não adiantava. O que ele via hoje, e ele como psicólogo, o que ele via hoje era o pai disputando com a mãe a atenção do filho. Aí ele fica assim, você ama mais quem? Papai ou a mamãe? Você não vê o casal antigo fazendo isso com os filhos. E aí você vai ver por que os meninos estão do jeito que estão. Porque deram controle na mão deles. E hoje, há uns dias atrás eu vi pastoral de aconselhamento, e o problema é do filho. Porque o filho não respeitava, porque o filho isso, porque o filho aquilo, porque o filho aquilo outro. E a irmã começou a falar. E o pai calado. Quando o pai falou, ele só falou assim, sabe por que isso aconteceu, pastor? Porque quando eu quis corrigir, ela não deixou. Não falou mais nada. Aí ela começou a falar. Aí ele falou assim de novo, sabe por que isso aconteceu, pastor? Porque muitas vezes ela saiu da nossa cama para ir para dentro. Tem alguém comigo aqui aí? Aqui não tem não, tá bom? Não, só lá. Aí a construção da criança vai sendo totalmente deturpada. Porque filho é assim, irmão. Não se apega muito não. Daqui a pouco ele bate asa e te deixa. Só se ele for especial. Como é que é, irmão? Te deixa e deixa, não quer nem saber se o pai e a mãe estão comendo, né? A mãe da fé, sozinha, sem dinheiro, você quer ajudar a passar fome, mas leva um pão. Mas isso é o natural. Quando você casou, você continuou lá na asa do pai, se continuou, irmão, tem que cortar o cordão umbilical. Porque alguma coisa vai dar errado lá na frente. Já viu aquela frase? Quem casa, quem quer ter casa? Ponto. Se isso não acontecer, essa construção vai ser horrível. Glória a Deus. Todo mundo precisa de ajuda no começo. Eu precisei, irmão. Quando eu casei, eu estava construindo minha casa, eu morei com a minha mãe um tempo, mas só um tempo. Tinha dia que eu tinha que colocar ela e a minha mulher de joelho, porque a gente resolvia assim. As duas brigavam e eu dizia, ajoelha, as duas, vocês é crente? Eu sou pastor de vocês, ajoelho. Eu botava a mão na cabeça e dizia, Jesus, eu repreendo esse mal, joga por terra. E eles tinham que se quebrar. E depois dali eu falava, agora fique em pé e pede perdão uma para a outra.
Senão eu vou expor vocês lá na igreja. Eu vou falar que vocês estão fora de comunhão. Está brigado, o crente não pode ficar brigado. Aqui não tem não, viu? Aqui a gente é de paz. Tem alguém comigo aqui ainda? Glória a Deus. Aleluia. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa masculinidade tóxica. Ela é tão tóxica que você quer ver um homem nem na roda de amigos. Isso é proibido na roda de amigos, porque ele tem que demonstrar que é sempre machão, que está sempre bem, que ele não precisa de um médico, que ele não precisa de uma reposição hormonal. Homem depois dos 40, irmão, testosterona vai lá embaixo, dá um trabalho esse negócio, aí tem que procurar um médico. Tem que procurar um médico para fazer reposição hormonal. Mas a gente é machão demais, a gente não gosta de falar disso. Só que deixa eu falar para vocês, a mulher de vocês e a minha sabe quem a gente é, ela não sabe. Ela sabe. Aleluia. Às vezes, o homem nessa área, ele até se expõe demais, e a mulher fica lá, ele não dá conta nem de mim, fica olhando para os outros. Passa vergonha. Passa vergonha. Porque às vezes é machão demais, não procura um médico, não vai atrás de um cuidado. E precisa. As irmãs vai. As irmãs vai, precisa ir. E é fato, se não for, tá ruim. Você já viu algum homem falando de solidão aqui? Uma pesquisa aponta que em cada 4 homens acima de 24 anos afirma ser solitário. E só 3 em cada 10 homens falam de medos com amigos. Não tem medo de nada. Mas tem uma pesquisa que diz que cada 4, 1 é solitário. E é interessante, 80% dos suicídios consumados são homens. Mas a nossa masculinidade tóxica não deixa a gente tratar. Uma das piores coisas para a gente é a gente não falar dos nossos problemas. A gente começou lá tratamento psicológico na igreja. Tem 2 psicólogos lá, atendendo gratuitamente, um homem e uma mulher, lá na sede. Toda segunda e terça-feira pela manhã eles fazem atendimento lá gratuito, pessoal. Alguns homens até já pegaram o telefone para marcar consulta, mas nem ligou. A maioria são as mulheres. Porque o homem, ele exerce às vezes uma masculinidade tóxica que ele tem um problema. E a gente precisa tomar cuidado. Para a gente encerrar a parte de hoje, porque a gente ainda ia falar sobre algumas coisas, e vamos falar semana que vem, porque eu quero falar sobre o homem como protetor, provedor, pai e marido. Isso vai levar tempo, mas escuta isso. Sejamos homens que constroem relações genuínas com mulheres e entre si, que sabem demonstrar afeto, dar e receber apoio emocional. Não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de se cuidar. Alguém aqui, eu ouço isso constante, eu tenho que ir na ginecologista. Às vezes até pede para a gente, marca para mim a ginecologista. Mas você já viu algum homem dizendo, eu tenho que ir lá fazer exame de próstata? E tem deles que até ri quando eu ouvi isso. Fala misericórdia. Não vou não. Eu não vou. E o câncer de próstata aumentou de forma sumária. Porque o homem não busca tanto.
O papel do homem na construção da sua família é fundamental. Então não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de se cuidar. A ajuda profissional não te diminui em nada. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. E eu tenho certeza que o marido bem cuidado vai ser a alegria da sua esposa. Glória a Deus, irmãos. Eu ouvi pouco glória a Deus. Acho que isso não vai motivar muito o pessoal, tá bom? Amém? Que Deus nos ajude, nos guarde. Vamos ficar de pé. A hora já avançou e nós estaremos orando, consagrando a Deus dízimos, ofertas, as contribuições que os irmãos têm trazido à casa de Deus. Aleluia. Semana que vem a gente vai falar sobre o homem protetor. Sempre quando eu falo disso, nós vamos orar pela oferta e em seguida as irmãs vão louvar o Senhor. Amém? As irmãs, tá? As irmãs, dá para louvar o Senhor? Hã? Então vamos louvar a Deus, as irmãs. Amém? Quando eu falo sobre o homem como protetor, eu lembro de um caso, a gente estava vindo em São Paulo, deu aquela chuva. O meu menino, Lucas, ele era de colo, então eu peguei ele e a minha esposa, a gente parou embaixo de um... Como é o nome daqueles que fica assim do lado de fora? Não, de cimento. Normalmente para proteger a laje. Marquise. Eu parei debaixo de uma marquise, Carlos. Peguei a minha esposa, estava voando caixa d'água, voando os negócios. E eu fiquei de costas e as duas aqui, aquela ventania, nós estávamos na rua. E tinha um obreiro comigo, e ele também tinha um menino recém-nascido e tinha uma esposa. Aí eu pensei, ele deve estar guardando a esposa aqui do meu lado. Eu vi a irmã assim, mas estava ventando demais, e só fechei o olho e deixei ele ver. Carregar a caixa e tal, e a gente cuidando para não bater. Quando eu olhei, a irmã estava sozinha com o menino e o marido estava lá na esquina correndo. Eu falei, gente, ele largou a mulher no meio da rua com um vendaval desse do menino. Não é esse tipo de protetor que a mulher espera aqui ao lado. Amém, meus irmãos? E nós vamos falar disso. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez na tua presença, nós nos colocamos e pedimos, Deus, a tua bênção, abençoa o teu povo, os teus servos e servas. Agora queremos consagrar o Senhor dízimos e ofertas para a manutenção da tua obra. Continua abençoando o teu povo, prosperando, meu Deus, abrindo as janelas do céu dando a tua bênção. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém.